Se você calcular essas partes, questão de atolamento, com o drone você elimina todas essas questões. O avião, a pista tem que estar seca para ele voar também. O drone choveu, não deu escorrimento na folha, meia hora, dependendo do clima, você já está aplicando um rendimento tanto quanto do pulverizador. Você sabia que os drones estão vindo para mudar a forma das aplicações nos campos? Exatamente, pessoal. Esse é um assunto, um tema que nós vamos tratar nesse programa desenvolvido pela GTX. Então, a partir dessa semana, nós vamos lançar uma série de conteúdos voltados para a tecnologia, como aplicar no campo, técnicas de aplicação, vamos falar sobre configuração e o quanto os drones agrícolas têm avançado sobre tecnologia e o quanto o GTX é eficiente e suas características, o porquê que ele consegue performar tão bem. Então fique conosco, acompanha nós nessa jornada, uma série de conteúdos aí que vai ajudar quem gosta, quem está entrando na área e quem é entusiasta de tecnologia de aplicação, beleza? Ele tem visto aí no campo, né? A gente é da lida, é dessa tocada aí do dia a dia do campo. A gente vem vendo uma evolução muito grande falando de drone agrícola. E os drones, no conceito geral, de forma profissional dentro da agricultura. Na sua opinião, considerando as aplicações convencionais, porque antes não se falava-se amassamento porque você não tinha opção. Então, ou é uma aplicação de emergência com aviação, ou você tinha que entrar com autopropelido. Pensando nesse cenário, o que saindo da forma convencional, essa tecnologia que vem entrando, o que ela agrega, o que você tem visto isso no dia a dia? Olha, Elson, um ponto positivo do drone hoje é a questão de atolamento, né? Você pega uma região que chove muito, igual nós estamos aqui na região amazônica, aqui já de transição, você tem volumes pluviométricos aí altíssimos, aí, coisa de, às vezes chove 100 milímetros aí. Se você for entrar com uma pulverização terrestre, no modo tradicional, trator, autopropelido, você tem um problema sério de atolamento. Quando você faz um atolamento de uma máquina dessa no campo, você tem que entrar com um trator que tem um pneu 3, 4 vezes mais largo do que o PV. Então, se você calcular essas partes, questão de atolamento, com o drone você elimina todas essas questões. Aí tem a opção também do não amassamento com aplicação aérea. Mas aí você pegar um avião, um grande porte, às vezes é um bico, um canto, você não tem aquela precisão na aplicação igual tem, você consegue fazer com o drone. E a vantagem, o avião, a pista tem que estar seca para ele voar também. O drone choveu, não deu escorrimento na folha, meia hora, dependendo do clima, você já está aplicando um rendimento tanto quanto do pulverizador. Então, cara, é muito legal isso aí, o quanto essa tecnologia vem ajudar nesse cenário, né? Então, além da questão do atolamento, igual eu já presenciei caso, por exemplo, nós atolar o pulverizador, colocar uma pá carregadeira, essa pá carregadeira atolar, colocar um trator, atolar também e ter que uma escavadeira para arrancar todo mundo. Você calcula o amassamento que isso aconteceu. Aí você trabalha, faz o preparo do solo, faz o plantio, você cuida para na hora que for colher ali, você vai lá e amassa soja ou qualquer outra cultura, isso é muito ruim, né? Então, assim, eu acho que essa tecnologia vem nessa pegada. E também uma coisa muito importante que não se fala muito é a questão de você conseguir manter esse cronograma de aplicação, né? Baseado no que eu te falo. Vou dar um exemplo. Num ano chuvoso, igual aconteceu na safra passada, e é a tendência para esse ano, as aplicações por si só atrasarem, né? Vamos dar um exemplo. Chove demais, você não consegue fazer um pré-emergente, um pós-emergente, aliás. Você perde por planta daninha, você atrasa a sua primeira de fungicida, atrasa a segunda, atrasa a terceira e quando chega por fim você já engoliu a quarta, quinta aplicação e deixa um soja muito doente. Você vê também nesse cenário, você vê nessa perspecção assim de visão, você acha que isso realmente acontece na lavoura? Acontece demais, principalmente no pós-emergente. Hoje, o que está acontecendo? Não está tendo moléculas novas de herbicidas no mercado, algumas estão sendo remanipuladas, mas assim, você está observando que está tendo uma resistência a campo. Então, o que você faz para você controlar plantas resistentes? Você tem que pegar ela no estágio ideal, que é ali no máximo até o quarto trifólio. Hoje, num clima que nós temos aqui na região quente e úmido, que é que as plantas daninhas se desenvolvem melhor nesse cenário, você perder 3 dias ali, você pode perder o estágio de controle da planta. E aí você tem que aumentar a dose, aí você tem que fazer reaplicações, e você acaba onerando ainda mais os custos que já são altos, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, percebe-se que a gente está comentando aqui desse assunto e em momento nenhum a gente tem como visão, por exemplo, a substituição
substituição de equipamento. Então o drone não entra para substituir um pulverizador, não entra para substituir também uma aeronave, um avião. O drone entra para somar, para agregar dentro da propriedade, para você ter mais uma ferramenta para poder fazer essas contenções e evitar de ter algum tipo de prejuízo por questão de não ter condição de entrada, né? Então o drone ele é muito importante nesse momento. Quanto à questão de amassamento, que foi falado antes daquele exemplo que você deu aí, numa situação daquela lá, provavelmente uns 3, 4 hectares foi amassado, né? Se o drone tivesse disponível para você entrar, você não iria optar pelo PV, você iria optar pelo drone. Pelo drone. E nas condições ideais de clima, se tiver uma aplicação atrasada ou esteja dentro do cronograma, aí você poderia entrar com o PV que o amassamento não ia ser tão representativo. Exatamente. Então, assim, são pontos extremamente importantes, né? A gente traz também para a questão de eficiência disso aí, o rendimento, né? Beleza, você tem essa ferramenta, ela é tão eficiente quanto um pulverizador, por exemplo? Bom, se tratando de GTX, a gente trabalha com 15 metros de faixa na nossa região, o rendimento nosso aqui é de 40 hectares por hora, então é um rendimento aqui superior até, devido às condições do campo, é superior até um autopropelido da nossa região. Então eu vejo com esses olhos que, e falando de eficiência, o drone tem esse perfil que consegue de fato agregar e ser eficiente no seu momento. O que você acha disso aí? Olha, no meu ponto de vista, por questões de horas trabalhadas dia, eu acredito que o rendimento do drone ele possa ser superior a um pulverizador na nossa região aqui. Por quê? Um exemplo. Uma chuva hoje de 30, 40 milímetros, para você rodar com PV, você vai ter que esperar 3 a 4 horas. No caso do drone, a folha secou, não tem escorrimento superficial na folha da cultura, você já pode começar entrando. Então, mesmo se ele fizer 10% a menos com PV, ele vai trabalhar 10, 20% a mais no período. Exatamente. E assim, e sem contar também na questão de sustentabilidade. Hoje fala-se muito, é muito importante, né? A questão de economia de combustível, né? Então, assim, é uma ferramenta que ela traz essa pegada ambiental, né? Bem bacana, né? Questão de poluição, enfim, ter a deposição de gota realmente aonde precisa, da forma que precisa. Então, você tendo os cuidados que precisa ter, você consegue atingir esse objetivo de fazer com que a gota alcance o alvo, né? Você tem essa visão também? É assim, hoje a tecnologia de aplicação em si, são vários fatores que eles precisam estar agregados para você ter uma tecnologia boa de aplicação. Isso entra desde o adjuvante, qualidade de água, a dureza do produto que você vai estar aplicando. E aí o que acontece? Hoje com o drone, qual a possibilidade de você aplicar num pós-chuva, por exemplo? Você tem clima ideal, a umidade está perfeita, a planta não vai estar estressada porque ela acabou de receber uma carga d'água ali. Então, assim, e a deposição de gotas vai ser muito maior e a distribuição dessa gota na área também tende a ser melhor do que quando você aplica com sol quente ou em horários não apropriados, né? Exatamente, faz muito sentido. Ainda mais tratando de ter a possibilidade de fazer operação noturna, né? Sim. E em relação a insetos, fungicida, inseticida, o que você tem visto isso aí? Você acha que é importante uma aplicação noturna para combate de inseticida, por exemplo? Hoje, vamos pegar a principal praga do milho nosso aqui na nossa região. Chama-se lagarta do cartucho, a Spodoptera fugiperda. Ela é uma planta que durante o dia ela está dentro do cartucho, está lá protegida, escondida. Durante a noite ela está sobre o limbo da folha. Então, assim, todo mundo fala, mas a Spodoptera é muito difícil de controlar, precisa de dose alta. Realmente, ela é uma lagarta, se comparar com os outros do mesmo ciclo, ela é um pouco mais resistente. Só que quando você tem uma aplicação com tecnologia que você acerta a gota no alvo, o controle é muito mais eficiente. E sem contar também a questão de água também, né? Porque hoje, se você fazer uma aplicação de drone, você vai trabalhar com baixa vazão. Hoje trabalha em média aí 10 litros por hectare, às vezes menos, dependendo do produto. Enquanto numa pulverização terrestre tem que ser no mínimo 40. Então só essa questão de translado, de puxar água daqui, caminhão, pipa, trator, realmente. Mão de obra. Baseado tudo que nós falamos, das possibilidades, ainda o drone entrega mais. Eu vejo assim, potencial, por exemplo, se a gente usar ferramentas como drones com multiespectral, com NDVI, fazer aplicação localizada ou aplicação com taxa variável, tudo isso é possível com a tecnologia de drone agrícola. É real, ou seja, está presente no nosso dia a dia. É uma ferramenta que as pessoas estão explorando muito, né? Sim. Principalmente num cenário difícil, se tratando de custos muito altos, tratando de uma forma mais simples aqui, o risco, né? É uma empresa céu aberto, agricultura. Então você precisa utilizar das ferramentas que tem para a gente conseguir maximizar os resultados. Dessas tecnologias, como você enxerga elas no dia a dia no campo ali para o drone agrícola? Olha, hoje eu tive um contato com um produtor rural que ele está fechando um pacote de químico para safra
próxima safra. Ele me falou que os custos vai ficar em torno de 31 sacos por hectare em área total. De herbicida, que ele fiz uma conta por cima lá, tá na faixa de 6 sacos por hectare. Muita coisa. Se você pegar hoje em área total, você tem 6 sacos por hectare de custo. Se você conseguir fazer hoje uma imagem de NDVI, você conseguir identificar as plantas daninhas e fazer uma aplicação localizada ali, se você reduzir 40% de uma aplicação, isso aí já reflete já o lucro dele lá na frente, já melhora muito mais o payback dele, né? Exato, ou seja, na verdade você acaba aumentando a sua margem de risco, né? Então você tem uma gordura a mais, se caso tiver algum intempérie falando de clima, você consegue suportar e não entrar no prejuízo, né? Sim. Então isso é uma ferramenta muito, muito boa. E também sobre a usabilidade disso aí, né? Então assim, pessoal, o drone é uma ferramenta de fácil utilização, né? Você precisa receber um treinamento dedicado, que é o que a GTX faz, entendeu? Ela é dedicada nessa questão de ensinar o que realmente precisa, o que realmente é útil, para você extrair 100% da ferramenta, né? Então, não importa se é pequeno, se é grande produtor, o equipamento é desenvolvido para todas as áreas, né? Ele consegue somar dentro da propriedade nesse aspecto. E pensando nisso, nessa facilidade, nessa questão de a pessoa se dedicar, performar, ela consegue extrair o máximo do drone. Como que você vê isso no futuro? Você acha que as propriedades elas vão aderir essa tecnologia ou não? Olha, os drones, eu acredito que é uma tecnologia que veio para ficar, independente do produtor plante 30 hectares ou planta 20 mil hectares, o drone vai ter o espaço dele. Os produtores pequenos e médios, eles podem ter o drone como a única ferramenta disponível. Esses grupos grandes, por áreas muito extensas, acaba que viabiliza o avião. Mas, se você pensar hoje num ataque de inseto, por exemplo, como um percevejo, que ele sempre vem da borda para o centro. Se você fizer uma operação hoje, fazer um monitoramento bem em cima do que pede a recomendação, e você conseguir interceptar esses percevejos na hora que eles estão entrando na propriedade, você acaba que você usa o drone em uma pequena parcela que vai ter uma retribuição em toda a área. Eu acho que aí é o grande cenário para o drone nas grandes propriedades. E propriedades aí de até 1.000, 1.500 hectares, aí eu acredito que é uma ferramenta que já está consolidada já para ficar. Então não importa se é pequeno, se é grande, se é piloto com muita experiência ou com pouca experiência, ele vai conseguir usar essa ferramenta que é muito útil no dia a dia. A tecnologia do drone hoje, ele está muito voltado para o gerenciamento da propriedade, né? Então, assim, para você ter uma eficiência no drone, você tem que ter os talhões muito bem definidos, muito bem mapeados, para você conseguir explorar todo o potencial que o drone tem. Porque como ele é uma ferramenta autônoma, você tem que estar, ele já tem que estar ciente que ele tem que estar dentro dos limites certos para ele operar, para evitar problemas, né? E assim, isso aí com planejamento consegue se fazer com muita facilidade. Exatamente. Bom, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é entusiasta na agricultura, se você entende, quer expandir seu conhecimento, nos acompanhe nas redes sociais, nesse programa maravilhoso que é o Drone em Prosa, e vamos gerar conteúdo semanal para nós trocar essa ideia, fazer essa prosa de forma dinâmica para levar conteúdo para vocês. Nos acompanhe, nos vemos em breve e até a próxima semana. Valeu! Valeu! Show de bola! Bom dia, boa tarde não, né? Vindo para revolucionar o... Ô, caralho! Calma.